Galera, foi sofrido, mas o Vasco conseguiu vencer a equipe do Volta Redonda por 2-1. Grande vitória do Vasco, gol do Zé Gabriel e do Verrete. Verrete marcando mais um gol pelo time do Vasco. E nesse momento o Vasco vai chegando a 19 pontos e assume a quarta colocação. Lembrando que só teremos aí mais um jogo, última rodada aí para ser definida. E a briga vai ser entre Botafogo e Vasco para ver quem vai garantir vaga na fase de mata-mata do Campeonato Carioca. Será que o Vasco ou será que vai ser o Botafogo? Né? O Vasco conseguiu essa vitória, na minha opinião, vitória importantíssima do Vasco. Né? O Vasco precisava mesmo dessa resposta ao torcedor, precisava vencer, né? Jogando. Não jogou bem, pra falar a verdade, não tem como se chegar e falar o Vasco jogou muito. Não jogou muito, mas assim, foi o suficiente. O Ramon conseguiu fazer substituições e o Vasco conseguiu essa vitória aí, né, de 2-1. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre esse jogo do Vasco e Volta Redonda. Y pudimos llegar a la victoria. Acho que es normal, porque venimos de muchos clásicos todos juntos, que el estrés aumenta, el nivel de exigencia es muy grande, mas a gente não gosta de ganhar assim, mas é um triunfo muito importante, porque hoje agora você empata ou perde e já queda fora de uma competência tão importante. Números de Vasco 2, Volta Redonda 1 pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, com 58% de posse de bola para o Vasco. Mais finalizações do Voltaço, em 20 contra 11, 6 certas do Volta Redonda, 5 do Vasco. Os passes certos mais do Vasco, 492, e equilíbrio ali com 6 escanteios para cada lado. Vitória importantíssima do Vasco, se a gente tiver a tabela também do Campeonato Carioca, porque continua acirrada a disputa ali por mais uma vaga. Olha aí, ó, o Flamengo tem 21 pontos ganhos e o Fluminense com a mesma pontuação. Os dois se enfrentam amanhã às 4 da tarde no Maracanã. Mesma pontuação do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu já classificado. Venceu hoje, venceu a Portuguesa, né? E já está classificado. 2-1 a vitória do Nova Iguaçu, já classificado porque o Botafogo só chega agora a 20 pontos. Então Vasco e Botafogo lutam aí por essa última vaga do campeonato estadual. Então vamos ver os gols enquanto o Bira e o Fernando Praz falam dessa vitória do Vasco ainda lutando pela última vaga. Bira. A gente vê até pelos números. Nesse caso, acho que os números refletem o que foi o jogo. Foi um jogo difícil para o Vasco. O Volta Redonda criou muitas oportunidades também. O Vasco também com dificuldade em bola aérea. Inclusive, o gol do Volta Redonda sai assim. E o Vasco oscilou muito ao longo do jogo. O primeiro tempo mesmo, o Emiliano até falou que o Vasco foi melhor, mas foi em alguns momentos. Em outros também o Volta Redonda criou oportunidades. O Vasco oscilando. No segundo tempo, aí eu concordo bem com o Emiliano. O Vasco entrou bem sonolento no segundo tempo, demorou para entrar no jogo e o Volta Redonda empata. E daí o Vasco acorda, melhora, cria as oportunidades e faz esse 2-1 que a gente está vendo aí com o Verrete, numa bola que sobra de uma cabeçada do Esforza, que estreou, né, tinha acabado de entrar, tinha entrado fazia uns 10 minutos, ele cabeceia, na sobra o Verrete faz o segundo gol. E mesmo depois do gol do Vasco, o jogo continua equilibrado, o Volta Redonda criou dificuldades, deu alguns sustos no Vasco, mas o Vasco é um time que sabe competir muito, né? O Vasco é um time que a gente vê que é um time que tem coisas ainda para consertar, ainda é um time que tem que evoluir em vários aspectos, tem jogador novo chegando, teve jogador estreando hoje, né? Mas você vê que é um time que compete, né? É um time que você vê que os jogadores estão alinhados ali, então você vê como é um time que luta muito mesmo quando esbarra em alguns problemas de limitação técnica ou mesmo tática de um trabalho que ainda tem muita mudança acontecendo. 3 gols em jogadas de bola aérea, né? E um anulado em bola aérea também. Os gols todos, os válidos e os invalidados, todos em bola aérea, né? Então, assim, uma vitória dos ataques sobre as defesas, né? O Vasco faz os 2 gols dele de bola, com origem em bola aérea, e o Volta Redonda também faz o gol dele em bola parada, e o gol anulado também, né? Ali tá aparecendo com gol de cabeça, mas se eu não estiver enganado, foi com o pé que ele fez, não foi?
O do Verratti? Foi a jogada... Com o pé. A jogada veio de um escanteio. Veio de escanteio, teve uma cabeçada. Isso. Mas ele completa com o pé, mas não deixa de ser uma jogada de bola aérea também. E sempre com participação também do Payet, que bate bem demais na bola, né? O Payet, quando foi contratado, até pela situação do Vasco naquele momento, era uma contratação que era... Se ele comprasse a ideia de ser Vasco, toda a loucura que é o universo vascaíno, uma loucura, estou falando até do ponto de vista positivo aqui, seria muito bom. Porque ele é um jogador que, quando ele está focado, quando ele compra a ideia, que é o caso da carreira dele no Olympique de Marseille, é um jogador que, tecnicamente, entregaria muito do que o Vasco precisava. Bola parada, pegar bem de fora da área. Por um time que, naquele momento, ainda estava brigando para não ser rebaixado, que ainda tinha alguma limitação, é um jogador que era capaz de decidir jogo com a capacidade de como ele pega bem na bola. E ainda é assim, né? É um jogador que cria situações, faz lançamento para contra-ataque, é um jogador que ele não vai dar aquela entrega de 90 minutos, ficar correndo o tempo todo, marcando, tudo, mas quando ele pega ali, pode sair algo diferente num time que nem tem tanto repertório ainda assim. E é um desafio para o Ramon para o resto da temporada, né? Porque o Verratti é o toque diferente do Vasco, né? Só que todo mundo sabe que o calendário brasileiro é absurdo, né? Então, assim, tem Copa do Brasil, que o Vasco vai estrear, se continuar a Copa do Brasil, e o brasileiro com 38 rodadas, viagens. Então, assim, o Vasco cria alternativas para não contar os 90 minutos com o Payet, ou em alguns jogos não contar com ele, né? Porque, assim, eu acho que o Vasco está fazendo uma coisa certa, o Ramon. Ele está conseguindo, dentro do pouco tempo que ele veio para o Vasco, né, de criar referências. Um clube, ele precisa ter referências. A gente está falando do Palmeiras, né, que tem um processo já bem definido. Ele já tem um goleiro que já vira referência. Aí na zaga tem o Medel, que vira referência. Tem o Payet no meio campo e o Veguete no ataque. De repente o Esforza, pode ser isso, o Jair... O Piton vem se destacando também, né? O Jair, quando veio para o Vasco, eu pensei que ele poderia ser essa referência. Ele no Vasco ele não conseguiu desempenhar bem, agora machucou. Então o Vasco está conseguindo criar uma espinha dorsal com jogadores que são referência. E isso ajuda na construção do time e depois ajuda na construção do grupo, né? Então isso é importante. Só que tem que estar atento também, porque o calendário brasileiro é muito complicado. E é uma novidade tanto para o Payet como para o Ramon Dias, né? Rapaz, apareceu um lance ali enquanto o Praz falava, dos melhores momentos. Confesso que eu não tinha visto, que antes a gente ficar assistindo... Nós ficamos assistindo vários jogos ao mesmo tempo, não conseguimos ver. Não, mas... Você viu o toque que o Payet deu? A lá Ronaldinho Gaúcho? Olhando para um lado e tocando assim? A lá Magic Johnson? Achei que você estava falando da jogada que causou expulsão do jogador do Volta Redonda, né? Mário Sérgio fazia também. Não, aquela merecia expulso. Foi expulso, né? Foi expulso. Na verdade, no Medel. Ele recebe amarelo, vai pro VAR e ele é expulso. O Medel vem dar carrinho, ele vem por cima e pisa no Medel. O árbitro não viu na hora, foi chamado. A sorte do Medel é que ele não pisou tão em cheio. Se pisasse em cheio... Se bem que daqui a pouco... com trava de alumínio também, não devia estar com trava de alumínio. Se bem que daqui a pouco é capaz de estar no Instagram ali, daí você vê as marcas ali, porque foi em cheio ali foi com a sola mesmo na ele veio, entre aspas, para se defender, né? O Medel é um cara muito voluntarioso e o jogador do Volta Redonda já veio por cima e tu vê que ele faz... A expressão facial dele é de que ele deixou a sola mesmo, né? Botafogo também venceu 2. Galera, vitória gigante do Vasco, né? E o Payet, né, sem comentários, né? Um jogador que tem uma qualidade gigante. Se tiver jogadores aí que ajude ele vai conseguir fazer o Vasco fazer uma boa campanha nessa temporada de 2024. Esse é o objetivo do Vasco, brigar do meio de tabela para cima, sempre almejando o melhor, né? Esse é o intuito do Vasco, mas primeiro precisa manter uma equipe competitiva, manter um padrão de jogo. Na minha opinião, o Vasco iniciou o jogo muito mal, né? Montado muito mal pelo Ramon. Mas o Ramon Dias, ele sempre consegue acertar o time nas substituições. Ele consegue tirar um jogador e colocar outro e acertar o padrão do Vasco. Isso daí que faz o Vasco melhorar na partida, né? Porque ficou um jogo meio perigoso, o Vasco vencendo por 1-0, Volta Redonda vai lá e empata. Aos trancos e barrancos o Vasco consegue virar o jogo, né, 2-1, e consegue o ponto, na minha opinião, ponto aí importantíssimo para o Vasco. Lembrando, o Vasco se mantém dentro do G4, né, com 19 pontos, o Vasco vem numa sequência de 2 vitórias, né, o Vasco só tem uma derrota no Campeonato Carioca, né, o Vasco ainda não garantiu a classificação. Próxima rodada, vamos ver a última rodada aqui, última rodada, né,
Última rodada, o Vasco enfrenta a Portuguesa, Botafogo vai enfrentar o Fluminense. Então, teoricamente, a briga do Vasco é mais fácil por enfrentar a Portuguesa, mas lembrando, a Portuguesa tem 14 pontos, não tem mais chance de classificação, porque o Vasco tem 19, tem 5 pontos a mais, mas a Portuguesa pode atrapalhar os planos do Vasco. Caso aconteça o empate, o Vasco chegaria a 20, o Botafogo também conseguiria chegar a 20 caso vença a equipe do Fluminense, e com isso o Botafogo conseguiria avançar. Então acredito que a briga vai ser na próxima rodada para ver quem vai conseguir a vaga para a próxima fase, né? A fase de mata-mata, semifinal do Campeonato Carioca. No último ano o Botafogo ficou de fora e está muito próximo de ficar de fora novamente da fase de oitavas de finais do Campeonato Carioca. Deixa nos comentários a opinião de vocês se o Vasco vai conseguir a classificação diante da Portuguesa da próxima rodada, e deixa também nos comentários o que vocês acharam desse jogo do Vasco hoje contra o Volta Redonda. Vasco vencendo por 2-1, né? Vitória importante, que importa a vitória, né? E o Vasco com essa vitória vai permanecendo no G4 do Campeonato Carioca.